Olá, tudo bem? Renato Miguel para mais um episódio do Inovata Podcast. Hoje aqui com um convidado especial. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia Renato, bom dia Vitor. Joia. Bom dia. E esse convidado nosso aqui de hoje é o Vitor Zupani, um rapaz fantástico, inteligente, que tem muito a deixar para vocês. Vitor, muito obrigado por estar aqui, Obrigado dedicar pelo seu convite. tempo. Né? Eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui e vai ser um bate-papo muito bacana aqui, tá? Maravilha. Vitor, se apresenta, conta um pouquinho aí de sua história. Bom, então, minha história, eu sou o terceira geração da Zupani. Então, o Zupani, nós estamos falando aí da indústria de produtos de limpeza da marca Zup e da linha de vela São Tarcísio. Foi fundada pelo meu avô em 1983 e mais adiante um pouco a sociedade foi fortalecida com a presença do meu tio, que tomou conta do comercial ao longo dos anos. Eu conheço bastante, Eduardo. Conhece. E agora, recentemente, à frente da empresa está a minha madrinha, minha tia, que é a Marina, filha do meu avô. E eu estou hoje à frente do comercial. Então, comecei minha trajetória na empresa em 2020, em meados da pandemia, virei o cobridor de férias oficial da empresa, fui evoluindo e hoje estou à frente do comercial. Treinamento na prática Você mesmo, falou né? cobridor de férias aí, cara. Conta um pouco aí. Você passou por onde esse negócio de cobrir férias? Eu acho que é uma grande oportunidade de aprender, né? Exatamente. Bom, no início, eu ficava, nos primeiros meses, eu fiquei realmente apenas observando a operação toda. Então, eu ficava andando, não entendia um monte de coisa, ficava tentando entender, vi algumas coisas que não faziam sentido na minha cabeça, depois fizeram, outras continuaram não fazendo. Você entrou com quantos anos para dentro da Eu operação? tinha, naquele momento, 18 anos. E foi também, até a própria entrada foi de maneira muito Inusitada? inusitada. Meu avô fez aniversário no dia 26 de maio, e aí tava aquela coisa bem no meio do Covid, em 2020, a gente não sabia se reunia, se não reunia, e decidimos fazer um almoço breve, mas para reunir pelo menos o nosso núcleo familiar ali. Meu pai, minha madrinha, meu avô, minha avó e meus primos. E foi quando minha madrinha, a Marina, falou: ó, tô sem estagiário, tô sem nada, tá difícil lá na empresa, vamos lá, você vai me ajudar com alguma coisa, você vai me ajudar, com certeza. Aí eu falei: a faculdade tá parada, tô trancado dentro de casa, eu realmente não tenho nada melhor para fazer, mesmo não. E fui para dentro da empresa. Os primeiros meses, então, eu fiquei acompanhando, olhando a operação, então adorava ficar dentro do Parque Fabril mesmo, vendo as A máquinas indústria é funcionando. muito encantador, né? É encantador. E acompanhando muito também na expedição, os caminhões sendo carregados, as cargas sendo montadas, também achava aquilo fantástico. E em determinado momento fui para dentro do administrativo, comecei pelo financeiro, então tinha o responsável pelo contas a pagar e ele ia sair de férias, precisava sair de férias, ia pegar 30 dias, necessariamente, já tinha sido combinado. E então foi aquele negócio, ó, você tem 40 dias aí para absorver, se vira, aprende, que daqui 30 dias ele tá saindo. E aí deu muito certo, fluiu tudo bem. Então você operou primeiro contas a pagar, cara. Primeiro contas a pagar. Que legal, né? Bacana. Bacana, diferente. Já começa com a disciplina rígida ali. Não aceita erros, né? Não aceita. Não aceita. Pode aceitar. É. E aí do contas a pagar, fui para a parte do contas a receber, trabalhei ali um pequeno período também na parte de cobrança, dali em diante cobri férias na escrita fiscal, acompanhei de perto o pessoal da contabilidade também, para aprender um pouquinho mais da operação. E com 6 meses de empresa mais ou menos, eu virei a página para o comercial. Fui para o comercial primeiramente no apoio a vendas, também cobrindo férias. Olha, bacana. Então, eu ficava ali acompanhando a equipe de vendas, com os problemas que tinham na rua, as demandas que a gente precisava matar e resolver. E foi quando veio a primeira oportunidade mesmo de um projeto que eu poderia tocar, que era o canal distribuidor da empresa. O canal distribuidor, principalmente no nosso negócio, sofreu uma pancada muito forte durante a pandemia por conta das oscilações de preço. Porque a gente está falando aí de... Matéria-prima, né? Matéria-prima subiu muito, a logística também muito difícil. E
O óleo diesel dobrou naquela época, né? Dobrou o preço. Dobrou o preço. Dobrou o preço. Nós temos no caso das velas, por exemplo, a parafina que triplicou de preço em coisa de 2, 3 meses. E você não tem margem na parafina, né? É um fornecedor só, né? Basicamente é a Petrobras que tem o produto, né? E hoje eles não estão conseguindo abastecer toda a demanda nacional, então a gente está tendo que importar. E aí é uma pergunta mais de conhecimento. Não tem. Da onde vem a parafina de fora? Olha, tem da China, tem no Egito, República Dominicana, mas hoje principalmente da China. A China é potência nessa matéria-prima. Exatamente. E chega muito competitivo aqui. Chega. Muito mais competitivo que a nacional. Caramba. Eu pensava que os americanos iam estar também, né? Tem muita produção de petróleo. Tem muita produção de petróleo. Né? Exatamente. E aí você pega a China, não é uma referência em produção de petróleo. Né? A China, geralmente, ela cresce silenciosa, né? Quando percebe, ela já dominou o mercado. Dominou o mercado. Isso é verdade. Tá acontecendo e em assim, termos de qualidade, equiparado? Precisa de algumas adaptações, precisa de alguns ajustes. Então, quando chega, tem que ter algum... Tem. A gente teve que mexer um pouquinho na cadeia produtiva, mas é adaptável. Não é um grande problema, não. Entendi. Bacana. E então eu assumi o canal distribuidor, nesse momento que precisava de um acompanhamento um pouco mais próximo. E fiquei à frente do canal distribuidor até ano passado. Até ano passado, iniciozinho do ano passado, eu estava à frente do canal distribuidor. Mas conta pra gente, como é que foi esse primeiro contato, assim, né, com o canal distribuidor, nos seus primeiros anos de empresa, e você já tinha tem até facilidade. Tem uma história boa para contar dessa. A primeira ligação como é que você ia bater na porta ali, né, de uma empresa... Primeira ligação que eu fiz, eu tomei uma porrada. Falei, né, será que na primeiríssima eu já não vou dar conta? Mas, no primeiro momento, eu estava muito inseguro. Então, eu ficava, assim, com muito medo de errar, muito medo de não dar conta, de trazer o resultado que era esperado. Até onde que eu posso ir para negociar. Exatamente. Então... foi muito importante para mim o apoio que eu tive do restante da equipe. Então, naquele momento, o meu chefe era o Felipe, que é o gerente de marketing. Ele estava à frente do canal distribuidor naquele momento. Então, o canal distribuidor estava embaixo do marketing, do trade. E me deu muita autonomia e me ensinou muita coisa. Naquele momento que eu não sabia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel. E... com isso eu fui pegando confiança, fui inclusive desenvolvendo um pouquinho dessa habilidade comercial mesmo, que até então era uma coisa que não tinha? Achava que não. Eu aprendi na prática só também, né? Mas na verdade, eu tenho uma opinião bem formada com isso. Em qualquer posição que você estiver, saber vender é importante. Mas Renato, o contador tem que saber vender, o advogado tem que saber vender. O médico tem que saber vender. E vender não é vender, faturar, não. É gerar credibilidade naquilo que você está fazendo. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas confundem venda com faturamento. Eu vendo uma opinião, desde que a minha opinião esteja rastreada, seja de credibilidade. A pessoa fala, não, faz sentido o que aquela pessoa está fazendo. Então eu começo a vender credibilidade, né? E eu acredito que o que você está falando aí é o seguinte, olha, eu estou em linha com o que a Zupani sempre fez, certo? Eu represento aqui, né? Cara, e voltando um pouquinho, conta pagar, conta receber, escrita fiscal, me dá umas dicas aqui. Por que isso foi importante antes de você ir para o comercial? Cara, acho que principalmente porque por ser uma via de mão dupla. Eu entendi como esses departamentos podem ajudar ou atrapalhar muito quem está na rua do comercial. Então, a importância de que toda a operação interna da empresa rode da maneira mais eficiente possível para deixar realmente o pessoal que está na rua na cara do gol o máximo possível. E por outro lado, também para aprender a ter essa disciplina e essa organização, porque o comercial também costuma tender a ser indisciplinado. Entendi. A equipe costuma sempre querer dar um jeitinho, resolver de qualquer jeito, para vender, muitas vezes até a qualquer custo.
Então, acho que essa via de mão dupla mesmo, aprender a ter essa organização, essa disciplina, entender que tem coisa que não tem jeito, é aquilo ali, e não tem como mexer. E entender também que tudo que for possível ser feito para ajudar quem está na rua é importante que seja feito. Porque às vezes você está ali, você não tem o conhecimento da rotina do colega, enfim. E o simples fato de você fazer uma pequena alteração muda a vida de outra pessoa dentro da empresa. Ou seja, tem que suportar o time de comercial, dar suporte mesmo, né? E por outro lado, o comercial manda bola quadrada, não, né? Manda bola redonda que facilita a vida Exato. de quem está dentro, né? Não, bacana, isso é bom. E aí foi pro distribuidor, cara, me conta esse negócio aí, quase que eu tomei o não aí, que eu achei legal. Conta essa história pra gente aqui. A gente estava realmente bem numa reestruturação mesmo do canal, naquele momento. Então, minha primeira missão era conseguir implantar o EDI nos caras para conseguir fazer o acompanhamento de sellout, de estoque, de tudo, para ter o mínimo de informação para poder fazer um Até pra trabalho ajudar ele a bacana. vender mais, né? Ajudá-lo a vender mais. Informação. E a primeira ligação que eu fiz... Foi traumática. Não, o dono da distribuidora não ficou muito satisfeito, não. Acho que ele levou mais como uma ofensa do que como uma ajuda. Mas rapidamente depois a gente contornou também. Foi mais acho que um mal entendido. Acho que ele entendeu errado. Às vezes pode ficar com a sensação de que você quer os dados dele Isso. e não vai ter nenhuma contrapartida. Exatamente. Não, e aí tem uma coisa super importante, né? Que eu acho que faz sentido aqui, escutando o Vitor contar aqui. Quem estava do outro lado era outra geração. Sim. Na sua cabeça, o entendimento era mais simples. Na cabeça dele, você estava querendo tirar algo dele, não agregar algo a ele. E esse dias eu escrevi até um artigo lá no LinkedIn, falando justamente isso, a importância da transição entre as gerações. Porque a gente fala muito isso de receber o jovem aí, o milênio, Z, tudo, receber. Por outro lado, essa geração, nas escolas, nas faculdades, não estão sendo treinadas a aproveitar tudo que a nossa geração tem. Concordo. Então, acaba se condenando a nossa história, certo? Que tem histórias brilhantes, né? O mundo é o que é hoje porque alguém fez, né? Exatamente. E seja em qualquer lugar. Então, quem chega... E aí, é legal você falar isso, foi, porra, não foi legal. E aí, pra mim, o não foi legal é o quê? Um não entendeu o outro. Exatamente. Né? E o que você daria de dica, assim, pra quem? Porque você é muito jovem e você tá numa posição de frente. Que ferramenta, como é que você... Pô, isso foi uma lição, né, Vitor? Sim. Foi uma lição. Como é que você usa isso hoje para... Porque você acaba se relacionando, você vai para o mercado, eu conheço bem o mercado. Então, atacar distribuidores é um segmento extremamente tradicional. Sim. Certo? Que tem muita tecnologia embarcada. A gente acha que não, mas tem. Porque a margem é muito baixa, então é um segmento que tem tecnologia. Força de venda, controle de rota, entrega. Então, existe tecnologia para o cara ganhar dinheiro. Senão não ganha, não, porque a margem é muito baixa. Como é que foi esse aprendizado e o que você trouxe depois disso para a relação entre gerações, assim? Eu acho que o mais importante que aconteceu foi realmente desenvolver essa habilidade de conseguir entender e compreender o que está sendo entendido do outro lado. Então, foi eu parar e falar assim, o que ele entendeu de tão diferente do que eu achei que eu estava falando, que eu achei que eu estava sendo claro, que para ter dado um problema tão grande. E então eu comecei a tentar trabalhar nisso. Falei, cara, eu vou tentar me adaptar para a pessoa com quem eu estou falando. Então, se eu estou falando com uma pessoa de uma geração, às vezes 2 gerações para trás, eu preciso explicar de uma maneira diferente. Não é a mesma coisa de eu falar com alguém que é da mesma geração que a minha ou uma geração apenas para trás. Então, eu sempre tento ouvir muito para conseguir compreender o lado mesmo, o outro lado da moeda e entender quais são as frustrações, quais são os impedimentos, os obstáculos que estão sendo colocados na mesa, para que aí sim eu consiga contornar e falar, olha, veja bem, não é bem assim. Eu estou tentando fazer uma coisa que é para ajudar. A ideia não é
roubar seus dados e tá Não, querendo e controlar pensa seu desse jeito negócio. mesmo. O cara pensa A isso ideia mesmo. é que Daqui eu a pouco quer consiga... controlar minha margem também, né? Às vezes pensa assim. Exatamente. A ideia é que você não precise ficar me ligando para falar, não vendi bem esse mês Fica porque passando relatório. não tive um preço bom. Não, poder ser proativo. É já a indústria poder identificar as falhas, identificar as oportunidades e já agir em cima disso. Falar, já vamos começar o mês com alguma coisa. O EDI ele é uma ferramenta tão importante nessa cadeia, né? Que você tem a indústria, o distribuidor e o varejo, que ele traz informação da ponta para a indústria, né? Exato. Então, e evita o efeito chicote, que você fica super estocando estoque em alguns pontos, e tem momentos que você tem falta de estoque em alguns pontos, e isso acaba aumentando o custo logístico e o custo de abastecimento para todo mundo. Exatamente. Então, o EDI nada mais é do que você enxergar isso lá na frente, nessas informações, e tentar reduzir, otimizar o custo para todo mundo, né? Sair Exato. ganhando. É realmente entender o canal distribuidor como um canal, como um braço da indústria, como um parceiro da indústria, não como um cliente, que é só colocar o produto dentro do estoque dele e esperar que ele compre novamente. Entendi. E aí, que é engraçado, né? Você estava querendo o bem dele, né? Você estava querendo o bem dele. Eu quero que você venda mais, eu quero que você tenha o melhor resultado, né? Seja mais assertivo, né? Exato. E aí foi legal isso, assim. Quando eu conheço, eu sei o que você está passando, e você tem muita gente no seu time, porque a Zupani tem 40 anos, né? 40 anos. Você deve ter no seu time hoje pessoas lá de 30 anos, uns 20% das pessoas que trabalham com você tem 25, 30 anos de Zupani, não tem? Com certeza. E aí o cara pega um menino, 20 e poucos anos. Pô, esse cara agora vai me comandar. Como é que foi isso? Então, no começo foi um pouco mais difícil. Eu não tive nenhum problema no sentido de conflitos diretos, nem nada disso, até porque eu sempre estive por perto. Como ouvinte, tentando aprender, tentando absorver, mas eu sempre estive por perto. Então, a minha convivência com todos da empresa sempre foi muito boa. Então, acho que isso facilitou um pouco, porque todo mundo também viu o meu crescimento, viu o que eu estava fazendo e entendeu realmente que não era por acaso. De repente, chegou, coloca ali e toca. E depois, então assim, o pessoal ficou meio assim, mas não teve nenhum conflito, não teve nenhuma grande barreira posta no caminho. Você acha que o fato de você ser da família, isso pesou? Acredito que sim, com Se certeza. fosse uma outra pessoa, né, isso poderia ter mais resistência? Acredito que sim. Acho que o peso de ser da família fez com que pelo menos houvesse o benefício da dúvida. Entendi. Então, vamos ver. Deixa aí um mês, 2 meses, vamos ver como é que vai ser realmente. E aí você foi testado todo tempo, né? Pegadinha, vamos ver se ele aguenta, vamos fazer rota, vamos dormir aqui no boca de... né? Pior que até que disso não teve muito, não. Né? Não, teve pouco disso. Foi realmente mais assim, vamos sentir. Vamos ver. Sentir. Vamos ver, vou levar proposta, vou tentar levar negócio e vamos Entendi. ver qual que vai ser o retorno. Vamos ver se vai ter. Em que momento, Vitor, Costa. você consegue já enxergar algumas oportunidades de colocar mais a cara do Vitor? Nossa, eu posso melhorar isso aqui, né? Assim, aqui tá bom, chegou aqui, mas se a gente fizer assim, poderia ter um resultado melhor. Isso demorou um pouco para você começar a enxergar as oportunidades ou não? Já foi algo mais na cara do gol? Sim ali? e não. Tinha algumas coisas que estavam realmente na cara do gol, porque como eu estava acompanhando de perto, tinha algumas coisas que eu já sabia, já acompanhava, já estava correndo atrás há muito tempo. Mas então, assim, principalmente se tratando do canal indireto, atacado distribuidor, que eu já estava acompanhando de perto, então tinha algumas coisas que eu já estava correndo atrás de um jeito ou de outro. Mas quando a gente falava dos key accounts, do varejo, ou dos atacarejos, eu me acostumei um pouquinho primeiro. Fui entendendo, fui fazendo a leitura. E aí, beleza, você ficou no canal indireto, foi uma experiência bacana, né? Você conseguiu entender as dores da distribuição, que é totalmente diferente de uma venda direta, né, Vitor? Totalmente diferente, né? Você tem que fazer o cara vender, tem que fazer o vendedor entender que seu produto é importante, tal. E nessa jornada você foi muito para dentro do distribuidor,
Você acompanhou a rota? Como é que foi isso aqui? Foi muito legal, inclusive, porque eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares que eu não conhecia dentro do nosso Brasilzão. Então, nos meus primeiros 6 meses ali à frente do canal distribuidor, eu conheci uns 3 a 4 estados diferentes que eu não conheci. E fui entender um pouco de tudo. Entendeu tanto que a nossa categoria, limpeza, é regionalizada, tanto que existem diferenças gritantes quando você vai de um estado para outro, entender as diferenças culturais. E acho que isso foi muito legal também, porque aquela coisa, chegar num Piauí, por exemplo, entender que a curva ABC de produtos era meio diferente do que seria aqui, que o tipo de incentivo, o tipo de comunicação com a equipe tinha que ser um pouco diferente do que era com a equipe daqui. O pessoal respondia com algumas coisas que aqui em Goiânia já não responde, e tinha outras coisas que em Goiânia funcionam muito bem que lá já não funcionava. Estratégia, né, de comercial. Exatamente. Também, né? Então foi muito esse momento assim de entender um pouquinho mais de cada situação, porque tinham muitas peculiaridades em cada um deles. No frigir dos ovos, você tinha ali a tarefa de casa era mais ou menos a mesma, mas era muito interessante entender um pouquinho desse contexto de cada região, de cada lugar. Eles mudam a embalagem, né? Muda a embalagem, muda o tipo de produto. Por exemplo, no Piauí, disparadamente, o produto que nós mais vendíamos era amaciante. E aí eu estou ali do lado, no Pará, é disparadamente o desinfetante, não é o amaciante. E no Piauí, embalagens... mais para o norte, de maneira geral, embalagem de 500 ml, 1 litro. Quando a gente fala aqui de Goiás, é 2 litros, 5 litros para cima. A renda diretamente ligada a esse perfil, né? Exatamente. Então, não só a regionalidade, mas a renda também, né? O cara ganha um pouco menos, o desembolso dele precisa ser menor. Exatamente. E ao final ele acaba pagando mais caro, né? Porque ele não tem condição de compra. É a percepção, né? É a percepção do... É o desembolso. É o desembolso, é o que ele tem ali na hora. É o que ele tem, é o que ele tem. A gente está fazendo bastante consultoria no Nordeste agora, e uma coisa que surpreende agora um pouco menos, né? Já tem tempo que a gente está operando lá. O quanto muda realmente de fato a embalagem. Você vai no Ceará, e aí me chamou muita atenção, porque eu tinha visto isso no Maranhão, tinha visto isso no Piauí. Dificilmente você acha açúcar de 5 quilos no Ceará. Olha que o Ceará, Fortaleza é uma cidade próspera, né? Sim. Entendeu? Não tem. Não tem fubá de milho. Aí então você vai vendo, vai entendendo. Muda a categoria, muda a embalagem. E assim, eu acredito que seja também por causa do perfil de renda que impacta diretamente, né? Eu lembro quando a gente estava na distribuição, a Bahia vendia sabão em pó de 500 gramas, né? Goiás vendia de 1 quilo. O sul do Pará, o consumo de leite era em pó, não de líquido. Tinha a CCGL, vendia pra caramba lá. Vendia muito leite em pó lá. É do sul, né? São do sul e atende o Pará. Então, realmente, o consumo muda muito o perfil. É interessante ver isso nas gôndolas, né? Na prateleira. Fala, mas por que tá tão diferente do Goiás, né? Exatamente. Era bacana porque com isso você conseguia enxergar algumas oportunidades de alavancar o negócio mais rápido. Uhum. Então, às vezes... E você estava descontaminado, né? Você não tinha visto nenhum, né? Então, tudo era novo. Tudo era novo. Tudo foi oportunidade. E aí, traz pra mesa. Isso traz um dever de casa, imagino, né? Para você montar as suas estratégias comerciais, né? Uma campanha que você lança aqui não pode ser a mesma que você lança lá no Nordeste. Então, você vai ter que pensar em quantas campanhas para atender, né? A região toda. Exatamente. E nessas visitas aí, o que chamou mais atenção? O que empolga mais o representante, o vendedor da distribuição do atacado? Cara, acho que principalmente se sentir realmente parte da indústria, da marca. Entendi. Então, onde as coisas funcionaram bem, onde a gente teve resultados bons, foram nos locais que a equipe estava unida e comprou ideia. Então, assim, tinha um acompanhamento perto por parte da indústria, eles se sentiam parte, eles se sentiam pertencentes, então eles queriam brigar por espaço mesmo, eles queriam fazer acontecer, eles queriam bater todas as campanhas, ganhar premiação, eles queriam fazer a coisa acontecer. Então, muito mais a campanha importante, mas
presença sua dentro da distribuição, dentro do cliente lá, motivando, explicando o produto, estando presente, tal, resolvendo problema que acontece, esse é o maior valor da indústria dentro do distribuidor. Eu acredito que sim. Porque o distribuidor não tem só uma indústria enquanto fornecedor. O distribuidor tem várias indústrias ali. E se não tivesse acompanhamento de perto, a equipe fica meio perdida, né? Fica vendendo em cima da oportunidade. Não É dá um o produto foco, a né? mais no portfólio dele. É um produto a mais no portfólio, vai lá, quando o cliente pede, tá lá, faz o pedido, mas não é um trabalho realmente de distribuição. É um desafio, né? Você fazer com que o vendedor do canal indireto priorize o seu É, produto, sendo que ele tem Tanto- lá 4, 5, tantos, 6, 7 é. mil produtos para vender exatamente. no livro. E aí, engraçado, né? Numa região que você a indústria não está lá, né? Esse cara é teu braço, né? Exatamente. E onde a indústria está, você gera emprego na região, então você olha aqui Goiânia, a indústria está aqui dentro, 40 anos aqui dentro. Então, a maioria dos consumidores conhece a marca, né? Só quem nunca precisou usar não conhece, né? Mas tem um negócio engraçado da vela, pouca gente sabe que a vela São Tarcísio é da É Zupay. verdade. É, Isso é um verdade. negócio interessante, né? E a empresa começou com a vela, né? Começou com a vela. É. Lá em 1983, meu avô é engenheiro civil e nasceu em São Paulo, na cidade de Taquaritinga, e fez engenharia na USP em São Paulo e depois foi desbravar esse Brasilzão, Maravilha. trabalhando com construções e tudo mais. E em determinado momento ele decidiu que o que ele queria para a vida dele era montar um negócio, porque ele não queria mais trabalhar para ninguém, não, ele queria trabalhar para ele mesmo. E foi quando ele veio para Goiânia. E aí a ideia era, ele tinha algumas coisas em mente que não fluíram como era planejado, e foi quando ele começou a mexer com a vela, que foi uma coisa mais de oportunidade ali. Tô aqui, vou começar a mexer com a vela então e tal. E a marca São Tarcísio já existia. Ah, Então era o seu Tarcísio, era o fundador da marca São Tarcísio. Era uma pequena fábrica de velas, mas já tinha ali alguma relevância. E na medida em que o trabalho do meu avô foi se desenvolvendo, o seu Tarcísio um dia sentou para negociar com ele, estava querendo aposentar, falou, ó, vamos deixar o negócio organizado para os dois lados, me ajuda, eu te ajudo, eu aposento tranquilo e você toca o meu negócio, só peço que mantenha meu nome aí, meu legado. E assim foi feito, meu avô adquiriu a fábrica de velas São Tarcísio e aí começou com as velas. E a limpeza surgiu depois como um negócio que naquele momento extremamente secundário, que era basicamente compor carga. Então eu precisava de alguma coisa que fosse de valor agregado baixo e pesado para poder colocar dentro do caminhão e compor carga. Só que foi crescendo, Virou o que virou. Maravilha. hoje a vela representa o que do negócio? Hoje representa em torno de 10%. Olha só. Mas é 10% também, porque o mundo é outro, é hoje, né? É. E vela parece que não, mas é um consumo meio horizontal, né? Você tem a batidinha dela ali, né? Tem um público fiel, tem um pessoal que utiliza. Infelizmente ainda tem muitas regiões, né, no Brasil que a distribuição de energia elétrica é péssima. É ruim, né? É muito ruim ainda. Então tem muita gente que ainda precisa realmente. Então assim, ela tem uma venda ali constante, tal. Tem alguns momentos de sazonalidade que podem ser aproveitados, que são muito bons, tem finados e tal. Mas ela tem uma venda constante, é uma venda bacana. Bom demais, hein? Tá. E aí foi lá, distribuição, canal indireto, tal, começou a entregar os resultados. Aí Marina chegou para você e falou o quê? Vem. Cara, foi mais num momento de necessidade. A gente estava passando por um momento de mudança na gestão comercial, que tinha uma pessoa de mercado na cadeira. E eu fui meio que um tapa-buraco naquele momento. Assim, De novo. Toma conta ali até a gente encontrar alguém. Vamos ver. Vamos procurar sem pressa. Vamos realmente procurar alguém que a gente entenda que case com o que a empresa espera. Que em termos de filosofia de trabalho, em termos de visão mesmo, de estratégia, enfim. E o primeiro mês já foi muito bom. E o segundo mês
normal ali, e dali em diante, isso foi em junho de 2023. Então, junho foi muito bom, foi um dos melhores meses nossos no ano. Aí, julho, geralmente a venda já não é muito boa, férias e tudo mais, então o pessoal viaja muito. Agosto a coisa já voltou mais acelerada, setembro e outubro foi um sucesso, e a gente fechou o ano muito bem, e aí ficou. Aí falou, não precisa de trazer alguém do mercado, não, deu certo. Deixa o Vitor aí, que ele está fazendo um bom trabalho, né? E cara, como que você, assim, como que você tenta equilibrar, né, o conservadorismo que trouxe a Zupani até aqui, né, com as novas ideias e anseios aí que você tem vontade de colocar novas ferramentas, uso de tecnologia? A gente brinca que tem as cláusulas pétreas lá da empresa. São algumas coisas que vêm desde 1983 e que essas isso realmente é legal, não vão cara, mudar. isso é muito bom. Então, tem algumas coisas que a gente Não sabe... negocia. A base, não né? negocia. Não Tem algumas coisas que alicerce. não... São alicerces realmente. São... Até para que a empresa não perca o direcionamento, né? Então, a empresa, durante os 40 anos, traçou esse caminho. Então, para os próximos 40 anos, é esse caminho. Se vai ser mais rápido, mais devagar, se vai ser mais agressivo, mais conservador, mas o caminho é Desde esse. que seja Agora, respeitando essas regras, a exatamente. gente pode ir. Então, a gente contorna muito isso. A gente tenta trazer muita coisa, agregar muita coisa, mas sem perder, Sem perder a a direção. essência. essa direção. Exatamente, sem perder a essência. Na verdade, é uma modernização e não uma revolução, né? Não, com certeza. Com certeza é muito mais uma modernização do que uma revolução. Sem nenhuma Entendi. dúvida. Né? Hoje, tecnologia é muito importante para vocês? É muito importante, porque é principalmente a empresa que está, igual nós estamos agora, realmente no momento de crescimento, de expansão, eu acho que pessoas são insubstituíveis e sempre serão. E quanto mais eu puder aproveitar das pessoas aquilo que elas têm a mais para oferecer, que é a parte subjetiva, é realmente o pensamento, é ideias, é criação, é melhor, me ajuda mais nesse momento. Então, quanto mais eu puder automatizar processos repetitivos, processos, entre aspas, burros, para que essas pessoas tenham mais tempo livre para pensar, para trazer ideias, para pensar em inovação, eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir manter esse crescimento, crescer ainda mais, na verdade, e continuar tocando o negócio. Entendi. E nesse tempo todo aí, como é que foi a figura do seu avô e do seu tio-avô dentro, observando? Porque a Marina já estava dentro da empresa, né? Já. Então ela já vinha fazendo essa parte, assumindo coisas dos dois, né? E aí chega o Vitor aqui como um braço importante, né? Primeiro da família, né? Sempre bom ter alguém da família que quer ficar no negócio. Sim. Eu penso que isso é uma bênção para quem fundou. Saber que os seus querem continuar o negócio, né? E também, se não quiser, também tudo bem, a vida que segue, faz parte, né? Como é que foi essa relação? Porque você tinha seu avô, tinha seu tio-avô aqui, né? Os dois são meio diferentes, né? São. Como é que foi isso com você? Eu acho que, assim, para mim foi fundamental. Foi fundamental mesmo essa convivência próxima com eles, porque eles são diferentes e, por conta disso, eles acabam sendo complementares. Então, eu realmente tentei aproveitar o máximo que eu podia de cada um. Tento ainda, né, velho? Eles estão lá ainda. Então, todos os dias eu tento extrair um pouquinho, aprender um pouquinho, porque sempre tem alguma coisa para oferecer, sempre tem alguma coisa que dá pra gente aprender, que dá para melhorar, que às vezes não é algo que dá para replicar, mas daquilo você tem uma ideia de como fazer isso de uma maneira mais moderna. Você transforma do seu jeito, né? Exatamente. Adaptar que seja, mas tem toda uma bagagem ali de gente que tem uma história bonita, né? tem uma história bonita e assim, então muitas coisas já foram feitas, algumas deram certo, outras deram errado. Então, o que deu certo, como eu posso fazer para que dê mais certo? O que deu errado, será que eu consigo adaptar para que dê certo agora se a gente tentar novamente? O que realmente não tem como, deixar sempre à vista ali para não cometer os mesmos erros, aprender também com os erros, que é muito importante. Fundamental. E então é muito importante para mim. E é engraçado porque a Marina, por exemplo, nesse meio também, ela também é bem diferente. Então eu tinha, na verdade, 3 pontos de referência ali para ficar me baseando e tentar extrair um pouquinho. Eu tento ser um pouco da mistura dos 3. Cara, isso é muito São rico, 3 né? gerações juntos ali, né? Aí, muito rico, né? Com experiências totalmente diferentes, né? E você tem um rito vocês têm um rito lá na empresa que você presta conta para eles, você recebe feedback, Marina, como é que funciona isso hoje?
É um ponto que a gente tem que melhorar um pouquinho. Mas a gente vem avançando, vem melhorando aos pouquinhos. Mas o que eu tento fazer é, pelo menos todos os dias, um pouquinho, passar lá na sala dele, conversar um pouco, contar as notícias, ouvir. Ele sempre dá alguma ideia, sempre traz alguma coisa nova. Não sei de onde é que ele tira tanta ideia. É a história, né? Nossa senhora, tem hora que eu falo, não é possível. 6 horas da manhã e o cara já tá com 5 ideias aqui, ó, no gatilho, prontinho para tirar do papel. Então, para mim, isso é fundamental. Estuda? Eu acabei de me formar em Direito. Direito. E como é que foi essa história do direito? Bom, E agora você tá no comercial, né? Foi seguindo as instruções do meu avô também. Foi. Ele, no momento que eu estava ali prestando vestibular, há alguns anos atrás, e estava em dúvida do que eu ia fazer e tal, porque durante a maior parte da vida eu falei que eu ia fazer engenharia. Em algum momento eu falei, não sirvo para isso não vai dar certo não. Então eu sabia que eu não faria nem medicina e nem engenharia. Cara, você sabe que isso é importante, né? Quando a Lara decidiu fazer alguma coisa, eu falei para ela, você não sabe o que você quer. Ela falou, não sei. Mas você sabe o que você não quer? Já é um bom começo. Porque já é um bom começo, né, Vitor? Já é um bom começo. Cara, isso pra mim é uma maturidade fora da curva. Eu não quero isso. Agora, do resto, eu vou decidir. Então, essas duas eu já tinha tirado da conta. Falei, bom, vamos ver. E num dia, conversando com meu avô, ele falou assim, faz direito. Porque tem tanta coisa que é importante e pode agregar na empresa. Com certeza. Direito tributário, direito ambiental, direito empresarial. Trabalhista. Então, você não vai perder nada com isso. Muito pelo contrário, é a empresa que pode ganhar muito com isso no futuro. Complementa, né? Faz total sentido e beleza. Toquei. E aí gostou, foi lá? Exatamente. Tá. Muito bom, né? Pessoas, ferramentas e automação. O que são os desafios para o Vitor nesse momento agora? Pessoas, eu acredito que a gente pode falar que é um desafio constante. Porque a pessoa tem o lado subjetivo ali, que assim, a pessoa tem o dia que ela não tá legal, a pessoa tem o dia que tá com um bloqueio ali e tal. E isso é difícil de você manejar. E principalmente lá na empresa que nós realmente trabalhamos muito próximos de toda a equipe, é um trabalho que você tem que estar sempre fazendo ali. Às vezes é um pouco desgastante, mas é fundamental tentar manter a equipe sempre unida. E é onde você busca... Onde você busca energia, onde você busca informação para lidar com isso, porque deve ter momentos que você fala, vou rachar esse cara no meio agora, né? Dá vontade. E aí, onde é que você vai? Você tem ali o conselho, né? Que você passa 1 hora por dia lá, vai conversar com o avô e tal. Mas onde é mais você busca? Assim, cara, eu preciso melhorar isso aqui porque eu não estou conseguindo comunicar, preciso melhorar isso aqui porque esse cara não está me entendendo, eu acho que até que ele é bom, mas tal. E onde você busca informação, conhecimento para te ajudar nessas decisões? Olha, nas decisões, é muito novo, né, Vitor? Nas decisões do cotidiano, principalmente com a Marina. A Marina me apoia demais nesse aspecto. Me apoia mesmo. Ela acompanha muito de pertinho também o comercial. Então, ela me dá total apoio nessas coisas. E o nosso trabalho flui bem. Nós nos damos muito bem. Nós realmente... Enquanto dupla, funciona muito bem a coisa. Então, assim, é muito compartilhado, é muito aberto, transparente, não tem nenhuma dor de barriga. Então, a minha sala e a dela, a gente fica dentro da mesma sala. Então, a mesa é uma do lado da outra e a gente passa o dia inteiro conversando. Ela, às vezes, me pede opinião. Eu, o tempo inteiro, peço opinião para ela e a gente vai levando. Então, acho que principalmente nisso. E com relação a buscar essa motivação para continuar... O que eu sempre tento fazer é, nos momentos que tá complicado, nos momentos que fala, cara, não tô conseguindo me expressar, o cara não tá entendendo, não tá dando certo, respirar, acalmar, calma um pouco, muda de assunto, beleza, no dia seguinte senta de novo. Eu falo que isso é recuar para não romper. Um passinho para trás para dar 2 para frente. Um passinho para trás, porque não, faz sentido, eu preciso dele, ele precisa de mim. Recuar para não romper. Você usa muito isso? Muito. Cara, isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Eu acho que é muito importante. Principalmente quando a gente fala do comercial. A equipe comercial, ela pode ter as melhores ferramentas, as melhores condições, mas se ela não tiver motivação, não vai para frente.
Então, a motivação sozinha não constrói o resultado também, claro, mas ela é um alicerce. E todo momento você precisa criar esse ambiente, né? Sim. Para o cara se sentir parte, para que ele se automotive, né? Você falando, Eduardo? E as ferramentas, elas mudam muito a forma de atuação do time? Com certeza. Você mudou muito nos últimos 5 anos ali, do jeito que atuava, do jeito que precisa? Porque às vezes essa mudança pode ser uma das causas de resistência, né? De tentar fazer diferente. Aí gera o conflito humano. Então, é engraçado. Com relação a ferramentas, por exemplo, nós não tivemos tantas mudanças drásticas assim nos últimos anos em termos de ferramenta. A empresa sempre teve muitas ferramentas. Isso veio do meu tio-avô e do meu avô. Sempre ter essa cultura de Eles sempre tentar foram bons trazer. gestores, né? Sempre. E eles sempre foram antenados com essas coisas que tinham de fora. Coisas que o mercado estava fazendo, que o mercado estava trazendo, que eram interessantes para o negócio. Então, a empresa sempre teve muita ferramenta. O difícil era fazer a ponte da ferramenta com as pessoas. Então, eu tinha uma ferramenta, mas eu estava explorando pouco. Eu não estava conseguindo fazer a equipe comprar ideia, entender a importância que tinha aquilo. Olhar Então, mais indicadores. Tinha uma Ferrari ali dentro prontinha, mas só de segunda marcha. Interessante isso, né? Eu vejo muita empresa passando por esse momento, né? Porque ela ganha dinheiro e ganha notoriedade, e tem sucesso muito no esforço, né? Eu penso que o esforço nunca você tem que manter a tropa com energia sempre alta. Com certeza. Agora, quando você começa a olhar dados, e aí é o papel do gestor, é o papel do líder ali, e fala assim, ó, tudo bem, eu tô com a energia dissipada aqui, e como a gente é muito forte, a gente está arrastando, né? Agora, se eu pegar essa energia todinha aqui, e vamos aqui, ó, aqui, É isso aí os avanços vão. Eu lembro de uma frase de um professor da Fundação Cabral, que numa aula de gestão comercial que eu estava assistindo dele, ele sempre falou, olha, a função do gestor, a função do gerente é trazer o máximo de resultado possível utilizando o mínimo de recurso. Ele tem que ser assertivo, ele tem que realmente mexer ali onde vai mudar o cenário, onde vai mudar o resultado. Então, acho que é muito disso que você acabou de falar. Então, assim, o recurso, e falo do recurso mesmo, verba. A verba é finita. Eu tenho que saber onde eu vou utilizar. E a própria energia também. Assim, o tempo é escasso, a energia é escassa. Não dá para querer abraçar o mundo inteiro de uma vez. Então, você tem que definir ali quais são os focos, conseguir comunicar isso bem com a equipe, porque senão a informação se perde no meio do caminho e não vira nada. Mas quando isso funciona, o resultado vem muito rápido. Exponencial, né? É exponencial. É importante buscar solução simples, né, para gastar menos recursos, ser de fácil entendimento, né? Então, Exatamente. pensar um indicador para medir força de vendas. Tem que ser algo que eles consigam acompanhar, né? Não precisa de ninguém ficar mandando relatório, que ele consiga o entendimento tem que ser evolução. simplificado, né? Tem que ser simplificado. Eu acho isso muito importante porque isso é um pouco de mim também. Eu preciso entender. Porque quando eu não entendo, eu não faço. Eu sou meio rebelde. Essa é uma rebeldia que eu tenho. Então sempre foi assim. Não vou fazer enquanto não então assim, fizer sentido. eu era o cara chato na escola que quando a professora pedia para fazer alguma coisa que não fazia sentido na minha cabeça, aquilo eu falava, por quê? Me explica. Eu quero entender, por que eu preciso fazer isso? Aí quando ela convencia, aí eu, não, beleza, tá bom, tocou. Quando ela não convencia, eu tinha que fazer, porque eu não Você precisava dar nota, né? Por conta da nota, mas eu fazia achando ruim. Então, e eu sei o quanto é importante para mim. Então, isso é uma coisa que eu tento sempre levar adiante. Então, assim, acho que é muito importante que o restante da equipe entenda o porquê das coisas. Por que eu estou medindo esse indicador? Qual que é a importância disso? Então, a gente fala muito lá na empresa, por exemplo, a respeito do mix. A gente avalia muito a venda de mix dos nossos vendedores. Não adianta bater a meta só com o número, né? Exatamente. Ter o mix também. Então, realmente, assim, acho que começou a mudar um pouco quando a gente começou a estar mais próximo da equipe, né, nos treinamentos, e sentar e explicar. Falar, cara, você sabe por quê que a gente cobra tanto mix? Não é por encheção de saco, não. É porque o mix é importante porque ele ajuda a rentabilizar a empresa, ele ajuda a diluir um pouquinho do custo logístico, ele me dá mais visibilidade dentro do cliente, porque meu produto está em mais áreas da gôndola.
E inclusive te paga uma comissão melhor, você também fica mais feliz no fim do mês. No final do dia, você fez tudo isso que é teu trabalho, você ganha mais. E você ainda ganha mais com isso. E aí o pessoal começa a pegar o jeito e a coisa começa a Não dar é tão certo. difícil assim, né? Faz sentido, né? Exatamente. Tem um perfil ideal para um vendedor da Zupani? Acho que não necessariamente só para vendedor, Renato, mas o que a gente fala de perfil ideal para qualquer contratação que a gente faz lá na empresa hoje são pessoas que têm vontade de fazer as coisas acontecerem, têm vontade de crescer e que não tenha medo de falar não sei, preciso de ajuda e vamos sentar, vamos fazer. Porque nós somos realmente uma empresa muito unida enquanto equipe. Então a gente brinca ali que realmente nós somos uma família e é bem verdade, porque, cara, a gente chega lá cedo e sai de lá tarde. Não, Então, e as áreas são juntas, né? Tá todo mundo se se esbarrando esbarrando junto ali. Há né? 20, 30, 40 anos, todo mundo ali pertinho, se esbarrando, nos bons momentos, nos maus momentos, as pessoas convivendo ali, vendo a vida dos outros acontecerem também. A gente sempre falou muito disso, eu sempre ouvi muito da minha família, por exemplo. Cara, assim, se o clima na empresa não for bom, nós também seremos prejudicados naturalmente, porque assim, eu passo o dia inteiro lá, Passa mais vou passar o dia inteiro lá, num lugar que o clima é ruim, que o ambiente é ruim. Não dá, né? Então, não dá para ser desse jeito. E aí eu vou fazer uma janela aí. Tá. Né? Eu escuto muito isso, assim, dos jovens. Minha filha tem 22 anos. Eu acabo conversando muito com ela e entendendo um pouco aqui. Esse milênio, ele quer pronto, né? Pra ontem. Agora, é ele que tem que fazer. Ficar bom lá. É ele que tem que fazer. É porque são as pessoas que fazem, né? Então, como é que você lida com esse jovem que quer pronto e ele não quer fazer isso? Como é que faz pra convencer esse rapaz que está entrando agora no mercado de trabalho, ou que já entrou e está no seu segundo emprego e tal, que ele tem que respeitar que tem um cara de 60 anos, que é o único que sabe apertar o parafuso daquela máquina que tem 40 anos lá operando, que o cara tá cheio de mania, cheio de regras e conceitos diferentes. Vícios, faz conceitos, faz parte. Tem o cara de 40, tem o cara de 30 e tem ele, né? E aí ele condena esse, não, eu não me senti bem no ambiente, né? O que você fala para um jovem desse assim? Jovem, cara, deixa eu te mostrar, o ambiente é você quem faz, então... Cara, acho que principalmente é buscar um pouquinho compreender, assim, a pessoa já estava ali antes. Não só na empresa, a pessoa nasceu antes, ela está no mundo há mais tempo. Então, assim, tenta entender um pouco. Já teve mais estrada de chão. Já teve a sua idade Já também, teve né? a mesma idade. Provavelmente, quando tinha a mesma idade, teve a mesma As mesmas dificuldade com quem revoltas tinha e tal. 40 anos de empresa naquele momento. Então, eu acho que, assim, o principal é segurar um pouquinho a ansiedade, segurar um pouquinho a Jerusa, como diz a Marina. Segura a Jerusa ali. Humildade, né? Ter um pouquinho de humildade, dar um passo para trás e assim, dar o braço a torcer mesmo de vez em quando. Cara, deixa eu ouvir. Se não fizer sentido, aí eu vou lá e converso de novo. Mas deixa eu pelo menos eu ouvir. Deixa eu pegar, entender, vou trazer para cá, vou olhar, vou analisar, falar assim, agora eu entendi, faz sentido. Ou não faz sentido, cara, e se a gente tentar fazer de outra maneira? Porque se você chega para conversar também, a receptividade, via de regra, também é outra. Então, se você não chega só querendo de uma vez mudar tudo, o pessoal não vai ficar te olhando torto. Mas fala, cara, beleza, você tá fazendo assim, 40 anos, bacana e tal, tô vendo aqui, muito legal, mas e se a gente tentar de outro jeito? Você acha que faz sentido? Você acha que pode dar certo? Por isso. Por isso, eu analisei aqui e tal. Pode ser, vamos tentar. Vamos ver. E a coisa acaba indo. Acho que é não buscar o conflito direto. Querer mudar tudo de uma vez só também, né? É muito mais fácil contornar. E você vai chegar no mesmo lugar com muito menos sofrimento. Vai atingir o mesmo objetivo. Vitor, tirando um pouquinho assim, fora do seu meio familiar, que já tem muitas influências boas, né? Mas existe alguma influência forte sua fora desse círculo? Algum livro, alguma celebridade, alguma pessoa,
Filme, talvez. Hoje, as principais referências realmente são as pessoas da minha família. Honestamente, são mesmo. Eu tenho um orgulho gigantesco que não cabe dentro de mim. Meus amigos às vezes me acham insuportável porque eu falo o tempo inteiro mesmo e aquilo ali é a minha vida e é a minha paixão. Então, realmente, meus grandes heróis são meus familiares. E não, mesmo aqueles que não necessariamente têm uma ligação com a fábrica. Eu digo o exemplo da minha mãe. Quem me ensinou a ter a disciplina que eu tenho e tentar ser o mais organizado possível, que é o que eu tento fazer hoje, foi minha mãe. Então, minha mãe é um robô para essas coisas. Minha mãe é assim, tem que fazer? Tem que fazer. Tá chovendo, o mundo tá acabando, tem que fazer? Tem que fazer. Isso é bom, hein? Lição assim, de a casa vida e inteira. tudo, tinha horário para fazer tudo. Tudo. E ela é assim. Então, se ela precisar ficar no trabalho dela até meia-noite, porque ela precisa entregar tal coisa de tal jeito no dia seguinte, ela fica sem achar ruim, porque tem que fazer, tem que fazer. Disciplina, tem a hora de... Isso é uma responsabilidade muito boa. Compromisso com a entrega, né? Exatamente. Então, é esse tipo de referência que me molda muito. São nessas coisas que eu me apego bastante. Legal isso, hein? Cara, Bom, hein? eu tenho duas meninas, né, de 10 e de 12 anos e colocar essa disciplina para as crianças hoje não é uma tarefa fácil. Não. Inclusive, eu dei trabalho também. Nossa, eu demorei para entender. Eu achava um saco. Eu falava, cara... Quando que caiu a ficha? Eu falei, não, esse negócio aqui vai ser bom para mim, para a vida. Cara, especialmente na época do ensino médio, vestibular. Médio. Eu tinha que estudar, mas não era estudar... O importante não era estudar para a prova que eu tinha da escola no final de semana. Você já conseguiu visualizar algo lá na frente? Eu tinha que estudar todos os dias porque eu tinha vestibular. Legal. E se não adianta nada eu passar na prova e não passar no vestibular. Você só teve a disciplina, né? Teve a importância, viu a importância de ter disciplina quando você tinha um alvo. Exatamente. Às vezes as crianças não têm esse alvo, as crianças menores. É um negócio engraçado. A gente tem que ter aspiração, a gente tem que ter objetivo muito claro. Nem que seja pequenininho. Quando eu era bem mais novo, o que minha mãe fazia comigo? Eu tinha lá meus 7, 8 anos. Quer jogar videogame? Pode jogar videogame o dia inteiro se você quiser. Depois você terminar de fazer a tarefa. Não vou te encher o saco. Mas entrega a sua tarefa. Eu acordava às 5 horas da manhã para 6 horas deixar minha tarefa pronta. Eu estudava à tarde, porque eu ficava das 6h30 até a hora do almoço jogando videogame. Ela ficava brava comigo, falava, pô, tá exagerado, mas foi a regra. Foi negociado. Foi a regra. Foi negociado, então... Não, esse negócio é engraçado. Você tá falando e eu tô lembrando da Lara. A Lara pequena, devia ter uns 8, 9 anos, ela queria um celular. Falei, pra que você quer um celular? Não tinha Instagram na época? Não, pra que você quer? Não, porque na escola tem gente que tem. Falei, não precisa de celular não, eu te busco, te levo, sua mãe busca, leva, então você tá sempre presente, né? Aí ela fala assim, pai, mas eu quero comprar um celular. Falei, beleza, então eu vou te fazer uma proposta. Eu pago R$35 para lavar meu carro, 35 para lavar o carro de sua mãe, lavo toda semana. Você lava o carro, eu te dou os 35. E assim foi, eu ajudava ela a lavar e tal, aquela coisa que você está incentivando o filho ali. Cara, nós fomos fazer uma viagem, nós fomos para os Estados Unidos, cara, ela fez dinheiro para comprar um iPhone. Fez dinheiro para comprar lá. Não, ela queria lavar o carro todo dia. Entendeu? O carro não ficou sujo nessa época. Então, criar na criança, criar na pessoa, no indivíduo, um objetivo claro para ele, seja pequeno, igual você falou, jogar o videogame, seja o celular e tal. E, cara, você ensina o cara que, você tem que lutar para ter as coisas. Leva pra Você vida, tem que né? fazer a coisa ruim para ter a coisa boa. E faz parte da vida, isso é da vida mesmo, né? Você chega na empresa, né? Eu não quero tirar ela daqui, eu quero chegar ali, né? Mas para chegar ali, eu vou ter que passar em umas estradas, né, cheias de esburacadas e tudo. Vou ter que fazer algumas coisas que eu não gosto. Precisa, né? Precisa, mas eu quero estar lá. E eu vou ter a disciplina de fazer isso todos os dias. E isso é muito meu avô e meu tio também.
porque eles são muito assim e eles não entregam nada de mão beijada. Então a Marina naturalmente sofreu muito mais com isso do que eu, porque tem hora que tem que passar por cima. Meu avô até falava, se você tivesse certeza, pode passar por cima. Mas eu não vou dar o braço a torcer, você vai passar por cima. E se der certo, parabéns. Mérito seu. Mérito seu. Se der errado, aí a gente senta para conversar. É. Então, nesse ponto, eles também são bem rígidos. Meu tio também é assim, meu avô é desse jeito também. E meu avô também é extremamente disciplinado. Todos os dias, 10 para 6, tá na porta da empresa. Cara, meu pai tem 87 anos. Meu pai tem 87 anos. Ele vai pra firma todo dia. 6 horas passa na padaria, compra o pão dos funcionários todos. Chega na firma antes de todo mundo. Faz o café, recebe os funcionários. Tem um ritual, né? Tem, cara. E a vida dele é isso, né? Se tirar isso dele, ele talvez não estaria vivendo tanto tempo, né? Com certeza. Vitor, 24. O que é a sua visão pro ano? Como é que você vê aí, estando assim, atuando no Brasil como você atua? E aí, mais de um cenário geral, não um cenário da empresa. Você pega um 2023 que você falou que foi muito bom e tal. E como é que você vê 24 aí? O que vai fazer diferença para as empresas em 2024? Renato, tem um lema que nós temos lá na empresa e na nossa família que nada resiste ao trabalho. Então, a gente tem inúmeras adversidades enquanto governo, reforma tributária que vem aí e começa a mexer em tudo e Uma chacoalhada. dá uma chacoalhada geral, balança um pouquinho mais a árvore. Sempre tem novos concorrentes entrando no mercado. Mas a gente nunca perde em vista o seguinte, eu vou levantar e a minha parte eu vou fazer. Vou levantar da minha cama, eu vou trabalhar e a gente fazendo isso vai dar certo. Às vezes não no tempo que a gente quer, mas o resultado Dá certo, dá certo. que dá certo, dá certo. Até porque as dificuldades que vocês têm é a dificuldade do concorrente também. Via de regra, as dificuldades são muito semelhantes. A matéria-prima, se aumentar, aumenta para todo mundo. Exatamente. Lidar com pessoas não é fácil em nenhum lugar. O né? grande gargalo do produto de valor agregado baixo, que é a logística, aumentou o diesel, aumentou para todo mundo. Então, Sim. são coisas que a gente tem que entender. E eu acho que nesses momentos, igual momentos de instabilidade que a gente tem vivido, acho que o principal é não perder o foco. É não perder o foco. Realmente é o momento de concentrar os esforços naquilo que realmente faz sentido, naquilo que traz resultado para a empresa, naquilo que muda o cenário. Porque senão é realmente aquilo lá, você está querendo pegar 2 passarinhos, em vez de ficar com um na mão, você fica com 2 voando. E aí, Leandro, sua mãe? O que precisa ser feito, deve ser feito. Exatamente. O que precisa ser feito, deve ser feito. E para nós, eu acredito que vai ser um ano muito bom. Ano passado foi o nosso marco de comemoração de 40 anos, em outubro, e consagramos esse aniversário com a bela de uma campanha de marketing no ano passado, com a Dira Paz, que veio para ser nossa garota propaganda e casou muito bem com a marca, foi muito bacana. Só que esse investimento em marca é um investimento que você não consegue medir e ele não é a curto prazo, né? Então, assim, na verdade, a gente tem, já no início do ano, a gente já está colhendo muitos frutos do que foi feito no ano passado. Então, o ano começou muito acelerado, acima das nossas expectativas e muito por fruto de negociações do ano passado, de sementes que foram plantadas no ano passado. Então, especialmente comercial, o lema que eu tenho para mim é que, assim, é uma constante plantação. Você está sempre plantando, você está sempre colhendo. Então, tem que fazer negócio todos os dias. E às vezes o ciclo é um pouco mais longo. Se você planta sementinha aqui para colher daqui a alguns meses. Exatamente. Né? Tem uma sementinha que você planta hoje e colhe amanhã, tem outra que você vai colher daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo. Então, quanto mais você plantar, melhor. Você sempre tem alguma coisa para colher. Mais ou menos, mas sempre tem. Então, acho que esse é o mais importante. Tendo foco e tendo constância, acho que as coisas vêm, independente das barreiras que o mercado impõe. Bom demais, hein? Maravilha. Fazer um resuminho? É bom. Vamos lá. Você que é jovem, escute mais. Veja o exemplo do Vitor aqui, que eu acho que é importante para nós. Escute. Quem já rodou, dê atenção, entenda se faz sentido ou se não faz sentido. Eu acho que foi uma coisa que você usou muito aqui, né? Faz sentido o que a pessoa está me falando? E aí eu acho que isso serve para todo mundo, né? A gente
trabalha com muitas empresas e a gente vê profissional, a gente vê dono, não perguntando, faz sentido o que aquela pessoa está falando? Entender o prisma do outro pode ser uma grande chave de melhoria. Com certeza. Escute mais, né? Escute mais, Mas- negocie as mudanças. Por outro lado, se posicione também, né? Sim. Escute e se posicione. Eu vou fazer a prova porque eu preciso dar nota, mas eu não concordo em fazer a prova. Porque não faz sentido. Isso aqui não, Não né? vai melhorar o negócio, né? E a vida é assim, né? Tem hora que você tem que fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você não goste, né? Perfeito. Perfeito? Se inspire na família, Isso é muito bom. né? Eu peguei várias coisas que você foi falando, né? Se inspire na família porque o sucesso da família pode ser a base do seu sucesso. Não que você vai copiar, você vai ter a mesma trajetória, mas você vai ter um alicerce ali que vai te suportar, né? E vai te dar bons frutos, né? Exatamente. Princípios, né? né? O uso da tecnologia, respeitando as pessoas, né? Muito foco, muito foco. E a frase que eu guardei aqui é da sua mãe. Se tem que fazer, será feito. Né? Isso é verdade. Então, muito bom, Vitor. Você acredita que já tem mais de uma hora que nós estamos conversando? Cara, não acredito. Não, o podcast tem essas magias. A gente vai conversando e vai puxando e vai falando, Bate-papo, tá? vamos ver. Né? Coloca pra gente, o Vitor, uma palavra aí pro jovem empreendedor, né, que está entrando no mercado agora. Qual que é quais são algumas lições aprendidas que você teve e que seria importante para essa geração nova que entra agora, seja empreendendo ou seja no mercado de trabalho, né, que tem que ter, não pode abrir mão. Eu acho que o principal é uma coisa que já foi falada, que é adaptar e não necessariamente revolucionar. Não precisa reinventar a roda. É muito bom estar sempre em busca de inovações e principalmente de melhorias, mas respeitando toda a história que veio até ali. Então, é ter paciência, Acalma a ansiedade um pouco, né? acalma a ansiedade, escuta realmente aquele negócio. Você tem dois ouvidos e a boca é uma só, então escuta mais e depois toma as decisões e conversa e discute e se imponha quando necessário for. E tem hora que acho que uma coisa muito importante também é confiar também no próprio taco para algumas coisas, que é uma coisa que eu tô aprendendo ainda também. Tem hora que Nessa aqui eu vou pagar para ver. Vai correr tem hora, risco. tem Esse é hora bom, que hein? tem que pagar. Tem hora que você tem que pagar para ver. Tem hora que você fecha o olho e vai e fala, vai dar certo. Deu certo. É o instinto de empreendedor, né? Porque- Não, tem que acreditar mesmo, cara, porque a gente tem verdades que não são nossas, né? Muito bom. Hoje a gente esteve aqui com o Vitor, né? Um jovem empreendedor que vem assumindo as posições dentro da empresa da família. Hoje ele é diretor comercial da Zupani e deixou aqui muita coisa boa para vocês. Vitor, muito obrigado. Agradeço. Muito feliz de você estar aqui. Foi muito bacana. Eduardinho. Muito bom, Vitor. Peguei alguns insights também. Cara, eu não vou esquecer a frase da mãe dele. Tem que fazer, não vou fazer. É isso aí. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela receptividade. Muito bacana o podcast, o espaço todo. Maravilha. Parabéns. Inovata Podcast. Encerramos hoje aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo. Fique com Deus.